Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. E vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Jurisprudência Tributária Facilitada. Pessoal, nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a repartição dos valores relativos à DRU, a desvinculação das receitas da União Federal. Então vamos lá. A Receita Federal, na verdade a Receita Federal não, a União, ela tem alguns valores, principalmente valores relativos às contribuições especiais, que a sua arrecadação é afetada, vinculada a uma determinada despesa, a um determinado fundo, a um determinado órgão. Essa é a característica essencial, fundamental das contribuições especiais. A gente tem aí no nosso sistema tributário nacional um sistema pentapartite, em que ele é dividido em 5 espécies tributárias autônomas. Eu tenho os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Especificamente em relação aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais, a gente só consegue diferenciar essas duas espécies tributárias em relação às taxas, aos impostos e às contribuições de melhoria, se a gente olha para o destino da arrecadação, se a gente olha para a afetação da arrecadação dessas espécies tributárias, especialmente as contribuições especiais, porque no caso dos empréstimos compulsórios ainda tem uma outra característica, que é a questão de ser um tributo restituível, que não tem em nenhuma outra espécie tributária. Mas, em relação às contribuições especiais, eu só consigo distinguir a esmagadora maioria das contribuições especiais em relação aos impostos se eu olho para o destino da arrecadação. A gente sabe que os impostos, ele tem essa característica de as suas receitas não poderem estar afetadas a nenhum fundo, órgão ou despesa. Isso está previsto na Constituição Federal. Então eu só consigo distinguir as contribuições especiais dos impostos. Por exemplo, o grande exemplo que é dado para tratar dessa temática. Se eu coloco lado a lado o imposto de renda pessoa jurídica, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, eu só consigo distinguir esses dois tributos, falar, esse é imposto e esse é uma contribuição. Não basta eu olhar só para o fato gerador, porque ambos têm o mesmo fato gerador. Incide sobre o lucro líquido lá, contábil, lucro líquido fiscal. Então, se eu olho para o fato gerador, é o mesmo tributo. O que distingue um ou outro é o destino da arrecadação. No caso do imposto de renda, ele não é afetado a nenhum fundo, órgão ou despesa. Já a contribuição social sobre o lucro líquido tem a sua arrecadação afetada lá, as despesas da Seguridade Social, uma contribuição social para a Seguridade Social. Então, a União tem aí a competência para instituir várias contribuições especiais, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições corporativas. Só que essas contribuições, a sua arrecadação está ganhando cada vez mais importância. Por quê? Porque no caso dos impostos, especialmente o imposto de renda e o IPI, que são os dois impostos que mais arrecadam, 50% do que é arrecadado pela União Federal a título de imposto de renda e IPI é destinado aí para os outros entes, em relação, referente às repartições constitucionais de receita tributária. E aí a União começou a majorar e querer arrecadar cada vez mais, a criar cada vez mais contribuições especiais. Por quê? Porque
as contribuições especiais ela não precisa repartir. Ela fica com 100% da arrecadação. Então, tudo que ela arrecada a título de PIS/COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, CID combustível, né, que é um tipo aí de contribuição de intervenção no domínio econômico, ela não precisa repartir com os estados, com os municípios, com o Distrito Federal. Mas tem um problema, né? Essas contribuições especiais estão com a sua arrecadação afetada. E isso que distingue essas espécies tributárias dos impostos. Né? Então, ela tem uma vantagem, ela não precisa repartir, mas tem uma desvantagem, que são tributos de arrecadação afetada. Então fica lá a União engessada, somente pode aplicar naquela determinada área. No caso aí das contribuições lá do artigo 195, contribuições ou que são destinadas ao financiamento do regime geral da Previdência, ou que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social como um todo. Ou no caso de alguma CID, aí vai depender da CID, vai ser destinado a uma determinada área aí, ou da ordem social ou da ordem econômica. E aí, pessoal, a União resolveu fazer o quê? Falou, olha, vamos incluir um dispositivo aí na Constituição, não precisa nem ser na parte permanente, vamos colocar lá na parte transitória para dar a ideia de que isso vai ser algo transitório, só para enfrentar aí alguma crise fiscal, né, momentânea aí da União. Vamos colocar ali um dispositivo permitindo que a União desvincule a arrecadação dessas contribuições especiais, né? E aí ela pode usar aí para qualquer fim, para qualquer finalidade, destinar aí para o financiamento de qualquer despesa, fundo ou órgão, e não somente para aqueles a que essa contribuição foi criada. E aí foi incluído, né? Vou colocar aqui para vocês o dispositivo. O dispositivo, aqui, o artigo 76, que trata da DRU, da desvinculação das receitas da União. Então, o que era antes 20% só, agora já é 30%, né? Então, ao invés de ser algo transitório, está virando algo permanente e está aumentando o percentual da desvinculação. Ó. Estão desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, né? Provavelmente isso vai ser prorrogado depois. 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas, né? As taxas que forem vinculadas, né? Que tiverem uma arrecadação vinculada, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Então, 30%, né, do que a União arrecada com essas contribuições especiais, 30% ficam desvinculadas. Né? E aí, qual que é a questão? O que isso tem a ver com repartição de receita tributária? Os estados começaram a chiar, os estados e os municípios. Por quê? Porque a União começou a angariar esforços para majorar a arrecadação dessas contribuições. Por quê? Porque aí ela não precisa repartir, não precisa repartir, e ainda uma parcela é desvinculada, em que ela vai poder utilizar para qualquer finalidade. E aí os estados falam, a União, ao invés de tentar majorar a arrecadação do imposto de renda e do IPI, para que os estados e os municípios recebam um valor maior, o que a União começou a fazer? Começou a dar benefício fiscal de imposto de renda, de IPI. E aí o valor que a União passou a repartir com os estados começou a diminuir. Né? Porque quando a União tem que dar algum benefício fiscal, ela concede benefício fiscal de imposto de renda, de IPI. Né? E aí, como contrapartida, ela aumenta a arrecadação de PIS/COFINS, de contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque aí ela não precisa repartir, ainda uma parte está desvinculada e ela pode usar para qualquer finalidade. E aí os estados e os municípios falam, né? Então significa que, ao invés de a União exercer a sua competência tributária residual, é bom lembrar que no tocante a impostos, né, a União tem uma tremenda ferramenta, que é o exercício
da competência tributária residual no tocante a impostos. É óbvio que tem que ser mediante lei complementar. Se ela criar um tributo plurifásico, ele tem que ser não cumulativo. Ela tem que inovar, tem que criar aí um fato gerador, um imposto que tem um fato gerador ou uma base de cálculo não prevista nos outros impostos já constantes aí no texto constitucional. Então, a União, caso ela precisasse de receita, precisasse aumentar a sua arrecadação, ela poderia exercer essa competência tributária, criando aí um imposto não previsto no texto constitucional. E aí isso ia ser favorável para os estados e municípios. Por quê? Para os estados e municípios, não, para os estados. Por quê? Porque aí 20% do que a União arrecadasse com esse imposto residual, 20% ia ficar com os estados. A União teria que repartir 20% do que ela iria arrecadar com esse imposto residual, 20% ia ter que ser repartido aí com os estados. Mas a União não exerceu essa competência tributária residual. Ela preferiu aumentar a arrecadação, aumentar a carga tributária dessas contribuições especiais que ela não precisa repartir com os estados. E aí os estados falaram, então, essa desvinculação das receitas da União, ela se equipara ao exercício da competência tributária residual. Qual foi o raciocínio dos estados? Olha que raciocínio inteligente. Olha, se você está desvinculando uma parcela da arrecadação dessas contribuições, na verdade você está transformando ela em impostos. E impostos que não têm previsão na Constituição. Então são verdadeiros impostos residuais. É como se a União tivesse exercido a sua competência tributária residual, mas ela não fez isso. Ela desvinculou parcela da arrecadação dessas contribuições especiais. Por que desse raciocínio dos estados? Por quê? Porque qual que é a diferença entre uma contribuição especial e os impostos? Não é o fator gerador. É a afetação, é a vinculação da arrecadação. Se você mexe nessa parte, se você pega uma contribuição especial, tem a sua arrecadação vinculada, e é exatamente essa característica que a distingue dos impostos, e você desvincula uma parcela dessa arrecadação, o que você está fazendo? O que você estava fazendo? Você está transformando esse valor em um imposto. E na visão dos estados, é um imposto residual, porque é um imposto que não tem previsão na Constituição. É como se a União tivesse exercido sua competência tributária residual. Então, uma contribuição especial que passa a não ter mais a sua arrecadação vinculada, pronto, você transformou essa contribuição especial num imposto. Pega, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido e não mais vincula a sua arrecadação às despesas referentes à Seguridade Social. Pronto, você transformou a contribuição social sobre o lucro líquido em um IRPJ. Um IRPJ. E, na verdade, na visão dos estados, falou, olha, você transformou aí essa parcela da arrecadação dessas contribuições em que houve a desvinculação, você transformou em imposto. E aí os estados entraram aí no Poder Judiciário para que a parcela da DRU fosse repartida 20% com os estados. Adotando esse raciocínio de que essa parcela da desvinculação das receitas da União se equipara à arrecadação de um imposto residual. E no caso de impostos residuais, a União tem que repartir 20% aí com os estados. O STF encampou esse entendimento? Não encampou. Ele falou, olha, primeiro, a DRU foi declarada constitucional pelo Supremo,
Então, o Supremo falou, olha, não há problema nenhum, foi alterado aí o texto constitucional, então o Supremo, essa discussão da constitucionalidade, a DRU, a desvinculação, né, de parcela das receitas da União que são originariamente vinculadas a um fundo órgão de despesa, essa sistemática aí foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo falou, olha, não dá para adotar esse raciocínio. Não é porque essas contribuições tiveram uma parcela da sua arrecadação desvinculada a um determinado fundo, órgão, despesa, que automaticamente esses valores foram transformados em impostos residuais. Não, eles continuam sendo contribuições especiais. Não é porque uma parcela da arrecadação foi desvinculada que a própria natureza jurídica desses tributos foi transformado aí para imposto. Então, essa linha de entendimento dos estados não foi seguida, né, não foi encampada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa parcela aí da DRU não precisa ser repartida com os estados. O STF não equiparou isso ao imposto residual que há necessidade de ser repartido aí com os estados. Só para vocês relembrarem, né? Olha aí, essa previsão está lá no artigo 157, né? Pertencem aos estados e ao Distrito Federal 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1, que trata exatamente do imposto residual. Ok, pessoal? Então, olha aqui para mim. Então era isso, né? Era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo, mas é necessário para vocês entenderem a lógica. O que tem a ver, né, a DRU com imposto residual? Como que funciona isso, né? Então é importante vocês entenderem essa polêmica e a conclusão aí que o Supremo Tribunal Federal chegou quanto a esse assunto. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.